Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no teu Spotify. Meio-dia, no YouTube às 19, se tu chegar lá, estiver lá já antes, assiste, te vira, tá? Hoje hoje é dia de falar sobre como chegamos até aqui. Aqui é o @newshoweo, e o dia que eu mais tive prazer na vida foi quando eu descobri que dava pra pagar boleto no celular. Boa. Fala, patrão. Fala, galáctico. Aqui é @Doug. E agora, sempre que tiver um convidado, não terei frase, e sim um poema. Medo. Terça-noite em Tio Hugo, dei a maior bimbada, com uma linda coloninha da bunda avantajada. A bimbada foi grande que eu acho que desmaiei. No outro dia, bem cedinho, um bilhete encontrei. No bilhete ela dizia que ia me encontrar para nós dar outra bimbada que o Freecast ia começar. Salve, galera. Eu sou o Melo e vai ser difícil depois deste poema do Doug, mas vamos lá. Eu trouxe uma metáfora para vocês. Para entender a inteligência, é preciso entender como funciona o pinto. Um órgão flácido, deprimido, sempre olhando pro chão, sem querer fazer nada. Mas se for provocado, ele se transforma, assume a forma de um foguete do Elon Musk e pode criar prazer e até a vida. Assim como a inteligência, que é um órgão flácido, deprimido, mas se provocado, Rubem Alves. Eu achei fantástico. Fantástico. Eu só falo meu uso, gente. Eu agora não sei qual que eu falo. Se eu falo da loja, se eu falo meu. Fala dois. Um contou uma poesia, o outro inventou uma história toda. Tu pode falar o que tu quiser. Eu sou @Gijuene Ribeiro. Sou proprietária da Free Woman Shop, que é uma sex shop voltada para o público feminino. E eu vim aqui a convite, né? Não tô conhecendo o podcast agora, gente, porque eu não tive tempo ainda de sentar e olhar os episódios dos meninos, mas já tô amando, né? Porque eu vi que é bem descontraído, já vai virar a rotina do meu carro. Olha aí, ganhamos um ouvinte. Ganharam um ouvinte. Muito cuidado ao parar no semáforo. Pois bem, seja nosso sedutor lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia que você descobriu que massagem tântrica não era um programa familiar lá no TikTok Freecast, tá? Tá montada a bancada. Tu quer contar alguma coisa, Nilson? Não, isso aí é lá no e-mail do freecast@gmail.com. Tá montada a bancada. É outro quadro isso aí. É outro quadro, outro dia. A montada tá bancada pela 8ª vez. E a primeira pergunta é obrigatório sempre que seja pra convidado, né? Um amigo meu pediu pra perguntar. O meu primo. Um conhecido meu. Um conhecido. O que tem... Bom, peraí. Não, que eu ia perguntar, tipo assim, ó, qual é o jeito mais sério, porque tem que começar sério, porque depois virar bagunça. Qual é o que faz um sexólogo, por exemplo? Tá, então, o sexólogo, ele trabalha de diversas formas, né? Tem o sexólogo que dicção de milhões. Opa, tá no lugar certo. Ó, do meu time. Tem o sexólogo que dá palestras e foca mais em educação sexual. E tem o sexólogo que trabalha dentro de consultório, tratando disfunções sexuais. Como, por exemplo, não sei o que eu tenho, sou viciado em sexo, para quem eu corro? Geralmente corre primeiro pro sexólogo e a gente encaminha para um psiquiatra, para um psicólogo, porque às vezes é alguns probleminhas que fogem da nossa alçada. É o sexólogo que mexe com isso aí, também do transtorno, assim. A coisa individual ele também trabalha, então? Sim, é que a gente faz aquela linha antes do psiquiatra e do psicólogo. Tanto que consulta com sexólogo é como se fosse uma terapia, assim. A gente vai tentar descobrir o que te gera isso, se é um de fundo mais psicológico, e aí realmente a gente tem que encaminhar. Se é algo, sei lá, que tu botou na tua cabeça e a gente pode tratar.
Então tem várias coisas bem legais. E como é que se torna um sexólogo? O que tem que fazer pra virar um? No Brasil, hoje, não é que nem nutrição, que tu faz uma faculdade e aí tu te torna nutricionista. No Brasil, a gente não tem nada que nada que faça que é certo, tu faz aquilo e é aquilo. Então, ou tu vira psicólogo e faz pós-graduação em sexualidade e sexologia, ou faz que nem eu, que fiz um curso de 2 anos e alguns meses, que é especializado em formação para sexólogos. Se eu não me engano, Tecnólogo. Tipo tecnólogo. Falando nisso de sexualidade, qual é a diferença entre sexo e sexualidade? achei que ele ia perguntar qual a diferença entre amor e sexo, daí ela ia mandar a música da Rita Lee inteira, em 3 minutos, né? Ia ter que mostrar meus dons vocais. Enfim, o sexo, ele é o ato. É aquilo que tu vai lá e tu faz. Já a sexualidade, ela engloba tuas preferências, o que tu gosta de relacionar, ela abrange mais coisas, porque o sexo é só o ato sexual. Ficou bem explicadinho. Agora, a minha grande dúvida em relação a isso é qual é o verbo correto, porque a gente trata aqui como fazer amor. Não, é o verbo mais junto. Aceito aqui. Dormir junto. Eu acredito que seja a nomenclatura mais correta. Ou eu tô errado? Depende do teu intuito, né? Tem pessoas que não fazem amor. É que eu acho que... Eita! É que a gente tem a mania, às vezes, de relacionar o sexo com o amor, né? Que deveria... em partes, deveria ser o certo. Mas a gente sabe que nem todo sexo tem amor. A gente tem o sexo de uma noite, aquela coisa que... né? Mais... casual. O pessoal que apenas dorme junto. Aquele sexo fim de festa, aquela coisa descontraída. Fim de festa. é quando o cara da manutenção do bar tá botando as cadeiras em cima das mesas. É esse o sexo fim de festa. Assim, né? O cara tu tá ali junto ali. Tá, e assim, né, na psicologia, quando o pessoal começa muito os estudos ali, começa a falar do Freud, meio que fica aquele papo de que tudo é sobre sexo, né? Tudo da vida da pessoa é sobre isso. Só que também tem umas certas leituras que tu pode ter que, mas peraí, tu faz o dia tem 24 horas, só a quantidade de coisa que tu faz na tua vida e tal. Qual a importância disso? Tem uma coisa que é superdimensionada e outra é microdimensionada. Qual é a real dimensão do sexo pro ser humano normal, padrão, indivíduo, assim? Qual que é a relevância dele pra... Por exemplo, tem como a pessoa simplesmente... azar? Tipo, ignorar isso? Tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que não sentem vontade de transar e tem gente que não transa a vida inteira. Eu faço faculdade de fisioterapia e na clínica da minha faculdade a gente tem uma paciente de 68, se eu não me engano, que ela é virgem, ela nunca transou. Caraca. Ela nunca teve, assim, experiência sexual nenhuma. Então, sim, é possível alguém viver a vida inteira sem fazer sexo, como também é possível alguém fazer e nunca mais querer fazer. Eu acho que tudo depende de cada pessoa. Óbvio que o sexo, o orgasmo, o prazer, eles se tornam quase que uma coisa que tu precisa, sabe? Me fugiu a palavra agora. Mas uma coisa vital, assim, é uma necessidade. Então, depende muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que, 3 vezes na semana, maravilhoso, incrível, tô feliz. Tem gente que todo dia. Então, a dimensão que isso toma, eu acho que é individual. Não dá pra gente... Mas eu acho que também tem a questão do não é só o quanto que a pessoa faz, mas o quanto que ela coordena a vida dela em função disso. Porque, por exemplo, pode ter certeza... Investimento de tempo, né? Não, tem uma gurizada que, por exemplo, uma gurizada mais nova ali, que tá assim, ó, pra mais de ano, o dia inteiro pensando naquilo ali e ó... Mas é que aí entra o hormônio também, né? Sim, mas ou seja, jovem, tu não tá vivendo...
tu não tá vivendo a coisa nessa intensidade, 3 vezes por semana e tal, mas ao mesmo tempo aquilo envolve o teu dia inteiro, né? Tu tá no colégio, tá conversando com os amigos sobre aquilo, tu vai pra casa, tá no WhatsApp falando sobre aquilo, na internet tu vai no Google, tu tá procurando aquilo, aí não sei o que, né? Mas é que aí entra muito a fase hormonal, né? A gente tem aquela fase da adolescência que o sexo a gente descobre que é bom e a gente quer fazer. E mesmo antes de a gente descobrir que é bom, né? A gente começa a se masturbar e, meu Deus do céu, aquilo se torna a vida, assim. Nossa, é muito Peraí, bom. existe sexo bom? Deveria existir, temos um problema. Eu fui enganado a minha vida toda. Não, mas assim, a questão que tu tava falando vai da ter pessoa... de direct pro Melo agora, Quer- tu falando assim, tu Quer dar um relato aí, Melo? Não, mas o que eu ia falar é a respeito da senhorinha ali que nunca fez amor. O Melo vai querer no o caso ácido da da véia. Não. O vovô poderia querer, mas o vovô é comprometido. No caso, seria por ela ser assexual ou pode ser uma pessoa que gosta ou poderia gostar e tal, mas ela realmente não sente a necessidade, assim, tipo, ela só não tá afim daquilo? Ou ela tem que ser necessariamente assexual pra... Vou te dar a minha opinião sobre essa história de ser assexual e todas as outras siglas que a gente sabe que existe, tá? Isso vai da pessoa se denominar isso ou não. Então, eu acho que não no caso dela, porque talvez se ela fizesse, ela gostaria. Mas eu acho que mais por opção, assim. A pessoa, pra ela ser assexual, primeiro que ela tem que se denominar isso, né? Ela tem que entender o que é, o que abrange. E eu acho que a gente ficar botando as pessoas dentro de siglas, dentro de palavras, também é uma coisa que limita demais. Porque como tu pode não querer agora, daqui a pouco só brilhou uma estrelinha na cabeça. É que nem tu vê uma gurizada, sei lá, com 16 anos. Eu sou isso, daí bota um negócio bem específico. Bicho, tu nem sabe o que vai ter ali pra frente, tu nem sabe as festas que tu vai, né? O que tu tá te colocando já num negócio assim, né? Tu não sabe? Sim. É o que mais tem hoje em dia, né? E a galerinha mais jovem ainda, que acha que vai aproveitar muito mais a vida e tudo mais, e às vezes acaba, né, tendo uma situação mais vazia ali, no sentido de não ter nenhum tipo de contato aparente assim com a pessoa, ser uma coisa completamente da necessidade ali, carnal ali, vai, faz, tchau, e nem, às vezes talvez nem sabe o nome. Eu não duvido que isso aconteça. Como assim não sabe o nome? Sei lá, pode ser que aconteça. É, o nome da pessoa, né? Tipo, às vezes o pessoal se envolve aí, que nem aquela galera na festa que às vezes se beija e não sabe nem o nome, às vezes. E se passa na rua também tu não sabe nem quem é, né? Pois é. Tem esse ponto muito específico. Mas isso talvez, essa impessoalidade, talvez, tenha a ver com a influência da pornografia na vida das pessoas? Pode ser. Ou também pelo fato de que a gente tá entrando em épocas que essas novas gerações, elas são muito tipo, não posso me apegar, não posso amar ninguém, eu sou desapegado. Eu sou o Thomas Shelby. Fios e calculistas. Vivo minha vibe TikTok, Reels, e é isso minha vida, entendeu? Então, vida louca. Eu não sei o que vai ser do futuro dessas pessoas, mas pode ser sim por causa da pornografia. E na verdade também não, porque a pornografia existe há muitos anos. E essa nova geração que tá ficando mais assim. Mas a facilidade de acesso hoje é muito maior do que antigamente. Sim, qualquer coisa que buscar na internet tu acha hoje em dia. É incrível. Hoje em dia tem X-Vídeos. Que inclusive é uma problemática isso aí, né? E tá aí, pornografia realmente faz mal? Principalmente pro homem. Fazer faz, mas não. Como assim? Agora todo deu um nó na cabeça, os homens tudo esperando que eu falasse, metesse pau na pornografia e não. É que o que acontece, a pornografia ela tira a realidade. Então, a maioria dos homens acham que o sexo é a mulher gritando e fazendo cara de safada e gozando litros e dando pirueta e não é assim, gente.
Então, a pornografia ela é ruim porque ela tira essa realidade. É como se a gente visse Vingadores e achasse que o Thor existe realmente, entendeu? Então, é uma analogia muito boa. A gente Bem só precisa saber a diferença da realidade, do que esperar quando chegar com uma mulher real, do que o que vê num filme que é feito por uma atriz. Que cria a expectativa, mas daí eu acho que toda a produção cultural que a gente tem burla muito essas... Burla não, mas eu acho que deturpa muito as expectativas das relações das pessoas. Não, de que, por exemplo, de que a outra pessoa, por exemplo, mostra um casal que se apaixona. Coisa, não precisamos nem ir na questão do sexo especificamente, né? Mostra um casal apaixonado. Aí um completa as palavras do outro, um faz tudo que o outro fala pra fazer, o outro vai lá se joga no chão pra outra pessoa caminhar por cima na poça d'água. Bom, peraí, isso não é uma relação normal. Por exemplo, por que aquele, como é que é, uns 50 tons de cinza? Aquilo ali é um festival de doença, não é? Aquilo ali é uma fanfic enorme, isso assim. Não, mas aquilo ali revela... Não, a pessoa que olha aquilo assim, não, aquilo ali é um festival de loucura, de coisa que tu realmente acha que isso aqui é o que eu tenho tu busca, assim, né? Contra esse tipo de livro aí, que é esses romance hot aí, que eles são muito fora da realidade, são tudo uma coleção de fanfic aí braba, que foge completamente da realidade. Não Falou o leitor de Senhor dos Anéis. Não, eu já li alguns desses livros, academicamente falando. E o pior é que esses filmes, eles ficam muito famosos porque eles trazem a realidade que a maioria das mulheres queriam, né? Que é achar um homem rico, maravilhoso, gostoso, né? Num corpo perfeito, que é o padrão. E aí o homem fica, nossa, caidamente apaixonado por ti, tu vira a melhor pessoa do mundo, ele faz tudo por ti. E aí, ainda de quebra, ele dá muito prazer pra mulher. Então é por isso que esses filmes ganham tanto. É que nem o 365 da Netflix. Gente, ele é Tu pegar aquele filme e ver criticamente é horrível, porque ela se apaixona pelo sequestrador dela. É uma coisa muito... muito fora. Mas a grande maioria desses filmes que abordam essa questão do sexo e tal, num geral acabam sendo bem ruins, se tu for analisar criticamente, né? Tipo, apesar de ter algum tipo de aclamação, aquele azul é a cor mais quente lá, foi cheio de polêmica no set, teve acusação das meninas, as atrizes lá, em relação ao diretor e tudo mais, de abuso e tudo mais. Assim como, por exemplo, aquela sequência ninfomaníaca que tem parte 1 e parte 2, que se tu analisa criticamente o filme é uma bosta. Mas ele choca por ter várias cenas de sexo relativamente explícito e tal, então tem tudo isso também dentro da indústria, né? Sim, e tudo que mexe com... Eles são muito espertos, porque pra fazer um filme pra um homem, não precisa mexer tanto com a imaginação, né? Tanto que o homem vai nos X-Vídeos e se diverte, faz a festa. Não precisa de história, né? Não precisa de um promation ali pra dizer o que tá acontecendo, cativar. Não que não tenham histórias boas, né? Sim, maravilhoso. Mas se não tiver uma historinha também é sem graça, pô. Mas assim, os filmes, assim, no geral, não só relacionado à questão do sexo, mas como o Nilson estava falando antes dos outros filmes, até os próprios filmes de relacionamento, assim, comédias românticas e tal, aquele 500 dias com ela, é muito sobre isso, a questão da expectativa que o cara cria em relação a Summer lá, e o que seria a realidade, né, de idealizar alguma coisa na outra pessoa. E então, quando vai vendo ali os vídeos para maiores, acaba rolando algo semelhante, né? Então, pelo que tá nos contando. Mas é tipo o clássico que tu esbarra com a mina, derruba os livros dela e vocês se apaixonam. O clássico romance adolescente, né? Que o cara tá na universidade americana, nossa, super festa, aquelas festas maravilhosas que a gente sabe que a faculdade não é isso, a faculdade dá vontade American de matar. Pie. American Pie me enganou. Me enganou também. Quando na faculdade tu vê que não é nada disso. E aí se esbarra e, meu Deus, é amor à primeira vista.
E é que tudo que vai pro público feminino... Ai, peraí, gente. 1 minuto. Se emocionou, Ai, se gente, emocionou. eu tô gripada. Ai, meu Deus. Embargou a voz. Mas tudo que vai pro público feminino mexe muito com a imaginação em geral. Então, esses filmes românticos, né, que a gente vê, que é toda uma enrolação, e aí o cara faz tudo, e o cara é maravilhoso, é tudo porque é o que a mulher quer, é o que a mulher espera de alguém. Aqueles Então- livrinhos, aquele Sabrina, é Sabrina, né? Qual? Cara, tem uns livrinhos que, cara, deve custar assim, ó, R$2. Só que é tipo, é um dedo de livro, assim, é uma chapadinha. Contos eróticos? Não chega a ser contos eróticos, mas é a história, sei lá, um pirata, umas coisas. É aqueles livros que vó geralmente tem, sabe? Que a gente acha que a história é normal e é putaria. É que- É livro de vó. Que tu Não conheço, não conheço. tu compra a palavra cruzada e vai lá e a mulher compra aquele livro e tu acha que é um Não livro é só a normal. palavra que tá cruzando. Acho que eu vou ser uma putaria do cara. Não, e era uma coisa completamente aceita, assim, socialmente. Eu vou comprar um Hobbit pro meu filho e o dia que eu montei no pirata com a perna de... Era uma nota. Era o pirata e a anaconda. Mas é uma história lúdica. Eu acho que nem tem coisa explícita escrita. É só o environment da coisa ali. Né? É que acaba mexendo com a percepção ali da pessoa, né? Do tipo, que nem ela tava comentando, a questão da imaginação, né? E dentro dos filmes ali que a gente tava falando antes, que falou de 50 Tons de Cinza e tal, o outro eu esqueci o nome, 365, eu acho. Essa superexposição, assim, dos corpos, essa naturalização do nu, qual é o impacto que isso acaba gerando em quem está assistindo? Ou nas pessoas que estão, de alguma forma, crescendo e assistindo, ou que já são adultos e estão assistindo? Assim, pensando do ponto de vista de que o nu é normal, né? Deveria ser, pelo menos. As pessoas não deveriam se chocar em ver as pessoas nuas. Mas a gente acabou sexualizando demais o corpo. É normal. Agora, parando pra pensar que esses filmes, eles não têm a pessoa normal. Eles não têm a Júlia, eles não têm o Melo, eles têm o quê? Tem o gostosão, né? Lá de 1,80, com a barriga toda trincada, com o corpo perfeito, aquele corpo escultural. Eles têm a mulher com tudo em cima, siliconada, maravilhosa, que não tem uma estria, não tem uma celulite. Então entra toda a questão da gente estar também gerando um problema que por fora estão querendo acabar, porque tem todo o movimento na internet de corpo livre e que corpo real é maravilhoso e tudo mais. Os filmes ainda não têm isso. Então, de certa forma, acaba só afirmando o que a gente já tem na nossa sociedade, que é a compulsão pelo corpo perfeito. Mas isso se nos do filmes, corpo- se nos filmes colocassem os corpos reais, não acha que isso afastaria o público? Pois é, porque o público quer ver o corpo bonito, né? A realidade tende a ser decepcionante. É aquela... Mas tem aquele filme. É o exagero da coisa, né? Porque tu pode ter certeza, os próprios atores pra fazer a cena, por exemplo, o super-herói, pra fazer a cena específica que o cara tá sem camisa lá, ele teve que num dia específico dar uma secada específica, tá num tipo de treino pra gravar aquele dia lá, ou seja, nem o cara que tá lá é daquele jeito exatamente. Tá, tudo bem, o cara já tá dentro de um filtro do filtro. Tá, mas beleza, a gente pega esse cara que já passou uns 10 filtros e vamos dar uma tunada nele pra ele parecer mais fudido ainda. O próprio Thor que ela citou na analogia, o ator Chris Hemsworth, pra gravar o último filme do Thor, ele tinha que comer durante o dia por causa da dieta dos exercícios dele e tal, era, sei lá, 7 ele tinha que fazer 7 revisões. E outra, né? Não tem antidoping em Hollywood, né? Não. É. Acabou. E tem a cena do The Witcher, que o Henry Cavill tá dentro de uma banheira. Tipo, ele ficou uns 3 dias secando, sem comer nada, e secando pra ficar trincadaço pra aquela cena. Mas é uma bela cena, né? É um grande homem. Não, É um ele grande quer tem defeitos, né, galera? Olha aí, ó, vocês foram Ele iludidos. estragou.
Ele estragou a brincadeira pros outros homens. Mas. Vai estar na capa do episódio, o Henrique. Henrique, Bem lembrado. Bem lembrado. Mas eu ia falar antes dessa questão dos corpos, que tem o filme, que dá pra considerar lançamento da Netflix, que é De Volta ao Baile, lá com a Rebel Wilson, que apesar dela ter dado uma secada aí, ela fez cirurgia e tal, emagreceu, que ela sempre foi conhecida por ser gordinha e tal, ela faz o filme não tendo um corpo padrão, né? E ela era uma adolescente popular da escola e tal. Ela acaba ficando em coma. É um filme bem divertido. E quando ela retoma do coma, né? No caso, ela retorna. Ela acaba voltando pra escola, tipo, 20, 30 anos depois, já como uma adulta e com aquele corpo imperfeito e tal. Então, Como assim, ela ela acaba foi fazer tentando o EJA? reconquistar o corpo. Não, é que ela não tinha se formado, né? Ela não tinha se formado, ela tava quase se formando no ensino médio ali, a questão do baile da formatura e tal. Ela foi sacaneada por uma rivalzinha ali dela e caiu e machucou a coluna e tal, e ficou em coma durante 20 ou 25 anos, uma coisa assim. Ela acorda com tá. quase 40. E aí ela tenta retomar o seu posto de mais popular da escola. Então tem toda uma... É um humor muito inteligente, inclusive, naquele filme. Muitas Como é que referências esse legais. plot pega um sujeito que nem o senhor aí, Guilherme? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu leio esse plot, eu leio esse plot e penso assim, próximo. Aí o Melo vai lá e assiste. Eu sou um sommelier de comédia romântica. Ontem mesmo eu tava assistindo um filme que tem na HBO Max, que é o Antes de Você Partir, que é com o nosso querido Capitão América lá, cujo nome eu esqueci, o ator. Chris Evans. Cara. Isso. Que ele... É uma história legal, bonitinha. Mas não chega no 6,5. Mas esse filme dela é muito bom mesmo. Ele foge de todos os padrões, né? Tipo, tanto de corpo quanto de que pessoas mais velhas não podem estudar. Então ele faz várias críticas bem legais. E tem uma referência nesse filme que a mulher que ela considerava ideal, que ela queria o exemplo a seguir, né? A atriz é a Alicia Silverstone, que foi a protagonista das Patricinhas de Beverly Hills. Então tem toda essa crítica ao que aquele filme mostrava de certa forma também. Cara, Sim, no fim. confiro o Tio E Grau. no fim a vida da maravilhosa lá que ela amava é uma merda. Só mostrando que a gente não deve invejar os outros, né, galera? É um bom ponto. Tá, crítica tem essa social. parte da questão sexual individual ali, mas tu, no início tu comentou de educação sexual. O que dá pra falar de educação sexual que não, por exemplo, em escola, que não seja o raio da banana e camisinha? Traumatizado. A professora com 63 anos de serviço estadual lá no ensino médio lá, botando a camisinha na banana e a criançada, parecia aquela cena do Carandiru lá, como é que é, a Rita Cadillac. Meu Deus. Tá, no Brasil, tá, falando o que deveria ter nas escolas, porque o que tem a gente já sabe, né, que é a camisinha com a banana que tem em toda escola, ou aqueles, eu já sou um pouco mais nova, sou da época dos slides na escola, que eles passavam explicando sobre IST e só, sobre infecção sexualmente transmissível, só, não sabia que existia DIU, fui descobrir isso pela internet. Nem a questão de gravidez escola, também, não falavam nada de... falavam bem por cima, né? Que previne gravidez, é anticoncepcional e camisinha e boa sorte. Mas deveria... Fé também, né? E fé. Ai, que horror. O pomodoro do coito interrompido. Eu giro o tomatinho Tá os assim. com santinho. Tá os caras com santinho do lado da cama. Mas enfim, deveria. É previsto por lei que a gente tenha educação sexual nas escolas, mas nenhuma escola praticamente bota em prática. O que seria educação sexual? É tu explicar pra criança o que é o corpo dela, explicar os direitos e deveres que ela tem com isso, explicar sobre prevenção e sobre planejamento familiar, porque hoje em dia a gente não tem isso, né? E a gente vê cada vez mais cedo as crianças tendo filhos.
E também falar sobre prevenção. Porque o que acontece? A gente fala muito sobre prevenção de ST, prevenção da AIDS, mas cada ano que passa só aumenta os números. O Rio Grande do Sul é líder em transmissão de sífilis. Então, Carai. sim, é bem pesado, assim. Então a gente tem que ver o que a gente tá errando com os jovens, que as escolas, por mais que batam nessa tecla, elas não estão ensinando direito, porque se tá aumentando é porque as pessoas não sabem, né? Então, são coisas da educação sexual que deveriam ser abordadas na escola. Mas ainda dentro dessa questão da educação sexual, essas mudanças que foram ocorrendo, né? Que hoje a gente já fala um pouco mais abertamente sobre isso, né? Na época lá dos nossos pais, eles mal ficavam sozinhos, né? Aí foi evoluindo um pouco, a gente, no caso a geração da minha dos guris aqui, que já chegamos na casa dos 30, estamos ficando idosos, já foi com um pouco mais de liberdade, né? E os jovens tendem a ter mais liberdade ainda, né? E tudo mais. Mas mesmo assim, é que eu tava lendo ali, fazendo minha colinha. Mas mesmo assim, eles parecem em alguns pontos menos interessados, né, em fazer amor, né? Como já tem casos, por exemplo, no Japão lá, que tem diminuído a questão dos relacionamentos e tudo mais, estão tentando incentivar a população a fazer amor, e não tá rolando. Aproveitando isso, complementando essa questão do Melo aí, é real essa coisa de que tão copulando menos? No Brasil, No Brasil não, né? No Brasil a gente é um povo meio fogoso, assim. Mas é que o problema... É um país tropical, né? É um país quente, tem muito fogo. Mas o problema da Ásia, tá? Em geral, que a gente discute bastante isso entre o pessoal da área, é que eles são muito voltados pra tecnologia. Então, tipo assim, tudo que sai envolvendo sex shop e sexo sai de lá. Boneca inflável, começou lá. Boneca realista agora que tem. Que tem umas bonecas que não diz que é boneca. E tem os caras que casam com essas bonecas. Sim, tem. E tudo nasce lá. Então, eu acho que por eles terem muito esse fascínio por sexo... A cara do Melo, tem uns caras que casam com essas bonecas. Tem uns caras... Ele... A gente não contou uma história no fanfic a respeito disso? Não teve uma história assim? De um cara acho que era daqueles waifu, aquele das almofadão, aquele, não é? Um cara do tu lembra do nome, né? Tu lembra do nome, né, seu sem vergonha? Eu tá li querendo aqui na minha passar colinha. Culpa, né? Mas a respeito do Japão, ele é o terceiro país com mais acessos em sites pornográficos. Sim. Eu acho que essa história de não fazer sexo, eu acho que é pura moda. Vai chegar um ponto que as pessoas vão voltar a fazer. Porque, primeiro, que a gente precisa pra se reproduzir, né? Até agora a gente não descobriu como é que se reproduz sem o sexo. É óbvio, tem inseminação artificial, a gente já sabe. Mas o jeito mais natural de se fazer é transando. Querendo ou não, Deus fez assim. Sim, Deus fez assim. Inseminação natural. E até quem não quer, acaba conseguindo às vezes. Acaba conseguindo, né? Se quem vai na fé, gente, geralmente a fé falha. Se a fé falha, vem o feto. É. Por isso que o último a correr é a mulher do padre. Hein? Tu começou a falar de algumas coisas de produtos exóticos, assim. Um dos que eu acho mais interessantemente bizarros, não interessante de que eu vá ver, é aquele tipo, aqueles pegador de bichinho de pelúcia, só que de peças íntimas. Não conheço esse aí. Eu não tô familiarizada com isso. Não, tá ligado que tipo, que é certificado de que é de alguém, né? Tem um negócio assim. Isso eu não tô sabendo. Tá, então eu fui muito além. Coisa no Japão, né? O cara se entregou, coisa japonesa, assim. Não, que tipo, que esse negócio dos sniffers, né? Pô, pessoal, me ajuda aí. Eu sabia que eu não ia ter mas parceria. assim,
Eu sei que nessa questão aí do Japão eles estavam desenvolvendo ou testando ou tentando começar a vender algo do gênero da questão do sexo virtual, né? De estímulo do toque, um negócio assim. Ah, no Não sei metaverso. exatamente. Não, talvez eu acho que tinha alguma coisa a ver com isso, se bobear. Com aquele Que tinha gráfico tipo lá umas não vai rolar nunca. almofadinhas, negocinho. Ele. Tanto que. Eu não sei se vocês viram aquele filme de Pernas pro Ar. Sim. Brasileiro, não é? Conheço. É, com a Ingrid Guimarães. Ah, tô No ligado. último, ela traz de uma feira de sex shop que tem na Alemanha, acho que é, um produto que ele é de realidade virtual. Esse eu não vi. Eu vi E só até o 2. Olha, o último é o melhor. Verei. E o produto, ele realmente existe. Tipo, hoje em dia se investe muito em tecnologia para o sexo, que eu vejo como uma forma boa, porque tecnicamente tá nos proporcionando mais prazer para as pessoas. Mas, em contrapartida, a gente tá se distanciando muito do real, muito do toque, do físico, do tá junto. Então, sexo hoje é muito comum, sexo virtual. E tá cada vez pior, né, gente? Com essa realidade virtual Mas ainda sobre isso, pode ser acredito até que seja meio óbvia a associação com a pandemia, né? Que teve o distanciamento e tudo mais. Mas aproveita e já faz aí o jabá aí da loja aí. Nos conta dentre essas tecnologias, essas novas opções e o quanto isso afeta diretamente assim pra ti, pra loja, assim, tipo, essa questão. O pessoal tem consumido mais, é uma coisa que tu tem percebido isso, de tá se explorando mais essas coisas? Sim, inclusive, na pandemia, o mercado que mais cresceu foi o mercado erótico. Foi o mercado que mais vendeu. Por quê? As pessoas ficavam em casa e tu fica em casa. Antigamente, as nossas avós faziam o quê? Ficavam em casa e transavam, tinham 300 filhos. Hoje em dia, a gente não quer ter filho, mas a gente quer transar. Então... Casa vazia, oficina do diabo. Então, na pandemia foi o mercado que mais cresceu, assim. E hoje eu vejo... Eu abri a loja antes da pandemia. Na pandemia bombou muito. Aquele primeiro ano de pandemia foi um surto de vendas. Foi o ano que eu mais vendi. E hoje eu vejo que tá crescendo cada vez mais essa busca pelo autoconhecimento. Quem tem relacionamento pra não deixar cair na rotina. Que era outra coisa que antigamente não se falava, né? Achava E que hoje em dia até as famosas têm falado muito sobre isso, né? A própria Angélica falando que utiliza vibradores e tudo mais, a galera ficando surpresa com isso. Sim, até a Thaís Araújo? Acho que é. Thaís Araújo. Ela falou no podcast da Gil Elbank que ela usava vibrador por ondas de pressão, que a gente chama popularmente de sugadores. E ela falou que foi a salvação da vida dela, que ela não troca, que é maravilhoso. Então tem se crescido muito o ato de se autoconhecer. Então os produtos estão muito voltados para isso também. Tá, dá um exemplo de um exemplar de um produto que vende bastante que a galera não espera muito, assim. Tipo, alguma coisa mais fora do padrão ali. Mas fora do padrão. É, que não seja só o Doug teria um exemplar Vibracal ali. ali. Hã? O Doug teria um exemplar, mas ele não pode mostrar porque senão ele Ali guardadinho. Eu quero um exemplo, alguma coisa um pouquinho mais fora da casinha, assim, uma coisa assim, ó, que não... Ó, olha lá, o outro vai buscar coisa lá. Aqui, não, esse aqui é family friendly, ó. Eu tenho esse ovinho aqui. Ah, esse é maravilhoso. Tenga Egger. Esse é sucesso de vendas. Tá, que sai bastante, que seja Não, fora não precisa da sair curva. bastante. Uma coisa assim, que tipo, eu nem sabia que existia essa possibilidade dessa coisa existir, assim, sabe? Tipo, se eu não visse, eu não saberia que existe. Uma coisa que eu fico muito chocada, eu não vendo na loja, mas é uma coisa que me choca demais, é aqueles prendedores de mamilo. Eu não sei se vocês já viram. Tipo aquele de fazer chupeta no carro, só que daí no mamilo. Isso aí. Ah, Tu bate assim na isso aí. bateria, assim, ó. Pá! Só que as pessoas usam aquilo no Agora eu mamilo. entendi a chupeta que tu tava falando. Sim, as pessoas usam aquilo no mamilo e no complemento do pinto, sabe? No saco ali. Isso pra mim é bizarro.
Mas isso é específico pro BDSM, né? Ou não? Ou tem gente mais fora disso? Ah, tá. Que susto. Não, tem gente que Mesmo gosta. assim, esse pessoal que aprecia a dor, eu até respeito, mas eu tenho medo. Tem gente que gosta. Tem umas práticas que às vezes eu recebo uns vídeos e eu fico meio chocada, assim. Aí eu fico pensando, se eu que tô envolvida nisso, só fico chocada, imagina quem não é. Ah, não, tem coisas que a realidade nos mostra que são extremamente chocantes. A gente gostaria de desver. Pois é, né? O quanto essas coisas não acabam... Ainda tão dentro da dimensão do sexo ainda. Tipo, sei lá, andar com o cara na coleira, tipo, 8 quilômetros, assim, sei lá, numa avenida, assim. Cara, eu conheci uma menina... Não tem como alguém tá pilhado ali nessa hora. E, tipo, sei lá, o joelho deve estar explodindo, né? Ô, Wilson, eu conheci uma menina que ela tinha um relacionamento com um rapaz em que ela tratava ele como se fosse um dono e ela como se fosse um pet. Então ela literalmente andava de coleira. É a mesma. Pode ser. Ah, tu tá dizendo... Ah, não, tá dizendo tipo, literalmente, assim. Literalmente. Então no sentido de, tipo, a guria andava numa coleira e tal. Tudo que ela ia fazer, ela pedia permissão pro cara e tal. Eu achava aquilo bizarro. Sim, é o famoso. Mas se ela era feliz. Mas se ela era feliz assim, né? Quem sou eu pra julgar? Mas que é estranho, é. E o BDSM, as pessoas acham que a gente escuta. Depois dos 50 tons de cinza, o BDSM virou uma prostituição, assim, ó. Qualquer pessoa diz que é fã do BDSM. E o BDSM. E o filme é um fanficaço, né? O pessoal dentro dessas comunidades aí, tudo criticou o filme porque ele não mostra a realidade como é, né? É uma coisa, tipo, na época eu lembro de ter lido algo a respeito que dizia que parecia que o livro e o filme, consequentemente, tinham sido feitos por pessoas que queriam participar, mas que nunca tiveram coragem de participar, então não sabiam como de fato era, né? É tipo filme de gangue por gente que nunca viu um bandido, assim, sabe? O cara, exatamente. O cara bota umas giras assim, porque eu sou muito mal, eu vou te pegar, eu vou te pipocar, sabe? O cara começa a botar aquela coisa famosa do jeito como eles usam a arma meio virada, assim. Ah, eu achei que tu ia falar do filme que tu gravou. É isso meu! Que susto. Exatamente. Não é um contexto bom pra falar que o cara tem um filme. Pô, que susto. O pessoal vai lá no Xvideos, procura por... Vamos começar a subir no Xvideos os vídeos do Freecast. Uma boa ideia. Gostei. Mas o BDSM que o filme mostra é entre aspas, um BDSM que todo mundo tecnicamente tem um pouco. Que é aquela coisa de, usar uma algema, usar um chicote, usar um plug anal, usar uma coisa que quem tem o hábito de comprar em sex shop com certeza tem em casa. E se não tem é porque tem medo, ou porque o marido não deixa, ou porque a mulher não deixa. Enfim. Mas o BDSM, ele envolve muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Eles são cheios de regras, tem pessoas que fazem contratos, não necessariamente precisa ter o ato sexual, às vezes é só a prática dolorosa ou a prática da cosquinha. Tem um filme coreano, cujo nome eu não vou lembrar exatamente, que tem na Netflix, talvez o nome seja até BDSM, não sei, que ele retrata essa questão do relacionamento de um casal BDSM, assim, só que, tipo, é um filme que ele não tem nenhuma cena de sexo e ele retrata um relacionamento assim, então é bem engraçado como a dinâmica torna ali, e eu acredito que esse filme tenha sido mais realista que 50 Tons de Cinza, que explora bastante as cenas de sexo. Que o 50 Tons de Cinza, ele mexe muito com a imaginação, né? Ele mexe muito com aquela coisa do preciso apimentar a relação, o que vou fazer? Vou olhar 50 Tons de Cinza pra ter uma ideia. É basicamente isso. Tanto que a grande maioria do pessoal que é fã do filme, do livro, é casado. O público-alvo, no geral, era pra ser ali juvenil, jovem, né, a transição ali, e no fim foi as mulheres de 40, 50 anos, né? Que é o perfil da autora. Exatamente.
Mas ainda dentro dessa questão dos 50 tons de cinza, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Eu realmente esqueci. Tu ia falar que tu fez uma vez uma sessão de BDSM, tu mostrou pra guria o teu score no Serasa. Ah, não, isso é tortura demais. Não, isso aí seria torturante demais. Aí Mostrou as ela queria romper o contrato. Não, pior que eu não me lembro exatamente o que era. Esqueci completamente. É o famoso déficit de atenção, né? Tá, e tu, Douglas? Qual é a tua dúvida, Douglas? Minha dúvida é em relação ao squirt, ejaculação feminina. Vale, vem direto. Ah, só, eu não esperava. É aquele Pokémon, né? Ou eu tô errado? Aquele vou. Eu sabia, cara, eu sabia. Tentar entrar no algoritmo. Então, o quanto isso é real, ou o quanto a porcentagem que as mulheres têm, o que é real, o que é fake. Tá, assim, o squirting, ele não é aquilo que o filme pornô mostra, né? Que a mulher parece uma cachoeira, meu Deus. É que nem a ejaculação do homem super branca, parecendo cola tenaz, né? Não é assim. Cola tenaz. 20 anos que eu não vejo uma cola tenaz. Mas o squirting, até hoje, o mecanismo sexual da mulher, ele não é uma coisa muito antiga, ele é bem recente mesmo. Tanto que o clitóris, se eu não me engano, descobriram que o clitóris não é só a bingolinha de fora ali. Foi em 2008. É muito recente, perto do que é a sexualidade masculina, é um nenê. E o squirting, ele continua sendo a maior dúvida que a gente tem. Porque uns falam que ele sai de uma maneira, outros de outra. Uns falam que é xixi, outros desmentem. Então, o que é ainda é uma incógnita. Mas já se sabe que é real. Tem muitas mulheres que têm e tem outras que não. Não é uma regra, tipo, toda mulher precisa ter um squirt para ter prazer. Ele é como se fosse uma ejaculação masculina. E ele não precisa estar ligado ao orgasmo também. Mesmo que a maioria das mulheres tenham, na sua grande maioria, juntos. Então, a gente brinca até que é como jogar na Mega Sena, assim. Tu pode transar com uma menina que tem e mais transar com 15 que não tem. Então, é uma incógnita. Analisando por questões práticas, não tem razão nenhuma pra ter, né? Bah, que bagunça, né? Isso gerado. Pra quê? Não, olha. vamos. Não, falando por questões práticas, assim, tirando a questão necessária do fluido, todo o resto é só bagunça. Cada vez que vai fazer amor, tem que trocar toda a roupa de cama, é foda, né? Não, às vezes tem que trocar as lâmpadas. Mas se discute de ele se armazenar. A gente tem uma glândula na vagina, na saída da vagina, que é a glândula de Bartolin, que é onde sai a secreção, onde dá uma lubrificada. Tem cientistas que acham que é dali que sai o squirting e que é estimulando ali que tu vai conseguir fazer com que a menina tenha o squirting. Mas não tem nada comprovado. O squirting é o ponto de exclamação na sexualidade feminina. E isso acaba se popularizando muito por causa da pornografia mesmo, né? Sim. Porque antes disso, acho que nem se tinha registro de algo assim. Se alguém tinha, certo, é um cagaço, assim. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não, no filme vão forçar essa situação ao máximo, né? Até a que não tem vai ter, porque tem que ter, né? Não, e outra, pro homem, meu Deus do céu, né? Tipo, a mina tá gozando, meu Deus, eu fiz a mina tão forte. Dá uma pirada com o público masculino. Encheu uma garrafa pet. Tu vai na rodinha do amigo e fala, caralho, ontem ela gozou litros comigo. Dá uma inflada, né? Eu arrasei, meu. Mas isso teve essa parte da influência da pornografia, né? E uma das coisas que acabou gerando, né, da pornografia também, são essas plataformas de conteúdo pago, né? Que esses fetiches acabam se tornando
coisas muito desejadas, assim, e tal. O quão útil, de certa forma, é para auxiliar, né, as diferenças entre a plataforma paga e os Pornhub da vida e tal, na abordagem, assim, tem uma grande diferença entre eles? O que pode ser considerado, assim, melhor, de certa forma? Não digo melhor em conteúdo, mas mais real. Assim, a plataforma paga, dependendo da plataforma, vai ser a mesma linha de conteúdo do que um Xvideos, por exemplo. Só vai ter mais qualidade, vai ter uma história envolvendo. Hoje em dia tem mulheres que estão assumindo a direção do pornô e tem sites pagos que são voltados para o público feminino. O que seria isso? Pessoas reais transando com pessoas reais. Então não tem aquela coisa do corpo, são pessoas com estria, celulite, mais gordinhas. São pessoas mais reais. A Dread Hot tem um site desses, não? Sim. Não sei qual é o site, mas eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito. E a maioria dos sites que são voltados para mulheres são pagos em dólar e euro. Então é uma coisa que dá uma encarecida. Mas eles são bem mais reais, assim. A história em si é mais real. Não é aquela coisa forçada. E essa questão das plataformas pagas também chegando nos OnlyFans, Privacy da vida e tal, acabou sendo uma evolução natural do que tinha Playboy, Sex, as revistinhas, né, antigamente. Mas hoje em dia tem muito mais gente dentro dessas plataformas, e muitas vezes pessoas anônimas ou que eram anônimas e acabam se popularizando por causa disso, né? Por que algumas famosas às vezes não tem tanto público quanto às vezes uma anônima, ou que era anônima, né? Porque a famosa, o que acontece com a anônima, tá? Divulgação. Geralmente a anônima divulga bem mais, bota no TikTok e o conteúdo é mais real. Tá certo que hoje em dia tem anônimas que pegam um fotógrafo, vão pro motel, tiram fotos super produzidas. Mas eu acho que isso é muito da preferência do público em geral. É que o cara que assina acha que é pra ele, né? É uma coisa mais exclusiva, mais voltada. Eu tenho uma opinião sobre isso, um pouco polêmica, que pra mim o Privacy e o OnlyFans, eles são uma forma de ganhar dinheiro fácil e dá pra comparar com a prostituição, mas uma comparação bem por cima, assim. Em que sentido seria essa comparação? No sentido de que na prostituição, né, as garotas de programa, elas vendem o corpo delas por sexo. Isso é prostituição, é tu vender o teu corpo, tu usar o teu corpo como meio de trabalho sexual. O Privacy e o OnlyFans, tu tá usando o teu corpo também. Tu tá vendendo ele na internet. Tu entrega a tua intimidade, que ninguém teria acesso se tu não liberar o acesso, ninguém vai ter acesso. É que nem fazer amor com a pessoa ali. Só que, claro, se fosse outra dimensão, né? Se fosse a questão das fotos, então as mulheres que posavam pra Playboy também teriam essa mesma aproximação? Acho que não, porque a Playboy... Bom, a Playboy revolucionou o mundo, né, gente? A Playboy foi uma revolução. Mas parando pra pensar, tu tá fechando um contrato com uma empresa. Playboy tinha contratos milionários. No Privacy, não. No Privacy, cada pessoa que entra, ela tá te pagando. E outra, tu consegue mandar mensagem dentro das plataformas. Tu consegue pedir coisas exclusivas pra ti e pagar por aquilo. Então, eu tava vendo uma conhecida minha esses dias, que ela tem o Privacy e o cara pagou R$1.000 pra ela fazer um vídeo dançando, tipo... Caraca. Caralho. Tipo, nessa analogia com a prostituição, eu fiquei na dúvida em quem seria o entre aspas, cafetão, né? Se seria a plataforma ou se seria a pessoa, o assinante que tá pagando, né? Que ele tá mandando. Eu acho que isso pega um pouco na parte, por exemplo, na parte do pornô ali, que a parte sinistra é meio que as empresas que ficam agenciando. E é tipo agenciando umas guria avulsa, assim, que acabam sendo exploradas achando que vão ser a que ficou milionária. Só que essa que ficou milionária é uma,
E aí tu tem Dentro disso todos aí que você uns... tá falando, Nilson. Ah, peraí, deixa eu completar. Sim. Daí tu tem nesse mundo do porno as milionárias, as que conseguem se sustentar e todas as que se ferram e são completamente abusadas. Eu acho que isso nesse mercado de OnlyFans e coisa, não especificamente essas plataformas, mas tu vê que o jurídico é bom, né? Não especificamente essas empresas, mas acaba é que é muito novo e aí todo mundo acaba bebendo da água boa, né? Mas eu acho que no futuro pode acabar acontecendo uma coisa parecida, porque vai ter muita gente querendo brigar pela atenção do algoritmo e da audiência. E como é que tu faz pra chamar atenção? Fazendo algo que tu não fazia antes, fazendo algo, avançando um pouco mais. Por exemplo, hoje a menina abre um OnlyFans, foto de biquíni. O cara vai dizer, não, minha amiga. Não, foto de biquíni não. Vamos se respeitar, né? Nós estamos pagando pra isso. Aí vai mais além. Um passo além. E na pornografia a mesma coisa. Tipo assim, não trabalho com cocô. Tá bom? Então tchau pra ti. Não, tchau. É a uberização das camgirls, de certa forma. Mas dentro disso que eu tava falando, tem o documentário lá, o Pornocracy, que é feito por uma ex-atriz pornô, que é diretora e faz filmes mais voltados pro público feminino. Tem também aquele Hot Girls Wanted lá da Netflix também, que cada um tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Eu assisti ambos, né, no estudo pro episódio. O Hot Girls Wanted eu já tinha visto há um tempo atrás, indicação de uma amiga, e o Pornocracy eu assisti ontem, inclusive. E que fala que enquanto o Hot Girls Wanted ele foca mais nas produtoras amadoras, o Pornocracy ele foca nas multinacionais do sexo, né? Que é o monopólio lá do Fabian Tillman, que foi o cara que era o dono lá do Pornhub durante o tempo e acabou sendo preso por causa de evasão fiscal, cara, tudo muito suspeito. Então todas essas marcas, digamos assim, dentro do pornô, YouPorn, Pornhub, Brazzers e companhia, tudo é do mesmo grupo. Só 3 sites. Eu não lembro quais eram os outros. Mas gente, tem um documentário na Netflix, eu não vou me lembrar o nome, mas ele é muito bom. Que ele fala sobre as meninas. Ele mostra a visão das atrizes pornôs. Então ele mostra o bastidor daquilo. E eu não sei como é que é no Brasil, mas nos Estados Unidos elas sofrem demais. Tem um filme também que retrata isso, que até a menina vai fazer uma cena. Ela não é nem americana, ela é de um país da Europa. E aí ela entrou no meio, se destacou e tudo mais, e ela falou que pra ela subir e virar uma pornstar, ela faria de tudo pra conseguir aquilo. É o Pleasure? Eu acho que é. Atriz. A menina é sueca. É, isso aí. E aí ela fala que ela vai fazer de tudo, que ela topa tudo, e colocam ela pra fazer um vídeo com 2 caras. E ela simplesmente... Gente, eu não consegui ver a cena porque me deu nojo. Nojo real, assim. E os caras... É uma cena bem pesada. Dos filmes que eu vi e documentários que eram sobre essa temática, esse filme é o que tem as cenas mais pesadas. Assim, e explícitas também. E é o que mostra mais emoção, né? Não, ela... O Douglas ali, conta a cena. Acaba apanhando e tal, é aquelas coisas mais hardcore. Só que daí, tipo, os caras cospem nela, os caras tratam ela super mal. E tem, tipo, É muito, assim, do que tá filmando pro que não tá filmando. Enquanto não tá filmando, não, a gente vai respeitar os teus limites. Não, quando tu quiser parar, a gente para, não sei o quê. E aí ela vai lá e ela toma tapa na cara, ela toma cusparada e tal, e ela se sente intimidada, pede pra parar, e os caras, não, beleza, a gente para, não sei o quê, mas ficam tentando coagir ela, né, não, que a gente não vai te pagar se tu não completar a cena, que não sei o quê, tu já foi até aqui, sabe, tu falou que topava, entendeu, então, tipo, tem todo esse lado, só que ela acaba, tem uma crítica do Tiziano Osório pro Gaúcha ZH sobre o filme, que ele fala... que ele fala dessa questão da impessoalidade, que desde o início do filme, a atriz, né, a atriz que faz a personagem, que é a Sofia Kappel, que ela interpreta a atriz pornô, entre aspas, Belly Cherry,
ela tem uma relação de impessoalidade, assim, ela não é mais descolada, assim, ela não se aproxima do público, da audiência em nenhum momento, né? E quanto mais ela vai se desenvolvendo no filme, mais impessoal isso vai ficando, porque vai retratando o quão objeto ela vai se tornando, em que ela se esquece dela enquanto indivíduo. É bem interessante a abordagem do filme. Até é uma diretora do filme também, sueca. E até do pornô brasileiro, assim, agora as atrizes pornôs fizeram um podcast, né? Até uma delas é canoense. Estudou no É a Amy White? Não, é a outra. Uma morena. Qual é o nome da outra? Eu não me lembro o nome dela. Eu sei que ela a estudou no Lavelle. La Salle, galera. Eu fiquei meio chocada com isso. Caraca. Muito específico. É que o da Amy White é Ela tem um vídeo na Praça do Avião. prosa E o guiada, avião né? não aparece na Praça do praça. Avião. Onde é que tá o avião? Não, e elas falam bastante dos bastidores, assim. Eu esses dias tava vendo até um episódio que elas estavam falando sobre o Kid Bengala. Que o Kid Bengala, por mais que ele seja do tamanho que é, né? Ele é super respeitador e cuidadoso com as meninas. Ele não força. E eu acho que... Eu não sei se todo ator pornô brasileiro é assim, mas eu vejo que os americanos são bem mais foda-se pra atriz do que os brasileiros. Eu acho que tem uma cultura melhor, assim. Mas tu percebe também que tem, por exemplo, a pessoa que quer nessa carreira, o que não deve ter de produtora fundo de quintal, que a pessoa diz, eu vou fazer esse trabalho aqui, só que daí, imagina, né? Porta de entrada, né? E antigamente pagava muito mais por isso também, né? Hoje em dia, como tem muito mais competição, digamos assim, acaba sendo bem mais... Não, e tu acaba brigando até com o algoritmo, né? Tu acaba brigando com o algoritmo. Daí tu vai lá, tu expôs, fez tudo, não sei o que, se rasgou. 150 views. Né? O cara que fez ali com o telefone Samsung. Primeira geração. Até em relação a essas plataformas ali que a gente falou antes, né? Que a gente não vai citar toda hora as marcas ali, porque senão o nosso jurídico vai ficar chateado, né, Nilson? Já vai para as tem uma pergunta que ela é bem polêmica, assim, que é a questão do... que muito do que as meninas brigam, as mulheres brigam, né, nas questões feministas e tal, da não objetificação da mulher, o quanto que parece, né, contraditório, assim, ao se vender. Como explicar isso? Uma pergunta bem difícil. Porque eu acho que as mulheres, a gente tende a usar o corpo como objeto pra venda, assim. Porque é um dinheiro muito fácil. Muito fácil. Se a gente for parar pra pensar, quanto tu tem que trabalhar pra conseguir, por exemplo, que nem eu tava falando com uma conhecida minha, 10 mil reais. Não é, nem todo mundo ganha isso por mês. Na real, acho que pouquíssimas pessoas ganham isso por mês. Se arredondar, ninguém ganha. Muito pouca gente ganha isso. E, cara, se tu faz programa, se tu vende Privacy, OnlyFans, tu ganha isso às vezes numa semana. Numa então, sentada. Dinheiro... Todo Às mundo vezes, agora... literalmente. Tu ganha muito dinheiro. Então, eu acho que a gente acaba se objetificando pelo fato de ser uma coisa fácil. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho pra mulher também não é muito fácil, né? Não é uma coisa que é igual pro homem. A gente não ganha a mesma coisa que vocês. A gente não tem as mesmas oportunidades que vocês. Porque a gente engravida e nenhuma empresa quer perder funcionário por alguns meses. Então, ainda não se tem essa equidade de trabalho. E eu acho que isso vislumbra muita gente por ser um dinheiro muito fácil. Perguntinha. Assim, apesar do dinheiro um monte fácil... de estatística aqui ainda. Apesar da questão do dinheiro ser mais fácil, de certa forma, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha como cam girl, que ela trabalha no câmera privê, se eu não estou enganado, e ela tem dificuldade, assim, no sentido de... Parece que o trabalho é simples e tal, e eu convidei ela até para fazer o episódio, só que dela falou que tempo e tudo mais, dificuldade de filho, etc. Não poderia.
apesar de ser, de parecer ser um negócio mais fácil e tudo mais, se torna trabalhoso de certa forma, porque vai ter que produzir um conteúdo, ela vai ter que estar disposta lá a fazer, porque no caso da Camgirl tem a interação ao vivo ali, né, Tem que tá naqueles com vontade, horários ali né? e tal, então... Não vai me bocejar. Olha Caralho, aí, ó, o Douglas filmou de a baixo. câmera Aí, ó, até caiu. só viu o microfone. É que é fácil porque é um dinheiro rápido, né? Não é que o dinheiro seja fácil. Porque que nem tem meninas que investem muito dinheiro. Câmera privê é um negócio que pra mim não é nem um pouco fácil. Porque, primeiro, que tu tem que estar ali ao vivo, né? Te mostrando, e rindo e brincando. E a gente sabe que nem todo dia a gente acorda assim, né? Outra é que tu tem que aguentar o chat. Porque as pessoas mandam muita coisa. Muita coisa. Chat é brabo. até antes do programa começar, eu até tava vendo uma entrevista da Riley Reid. É um vídeo bem curtinho de 1 minuto, que ela responde uma pergunta de como ela trata hoje o sexo fora do trabalho, né? Que o quanto impactou pra ela trabalhar na indústria e tal, que ela não faz mais sexo fora do local porque ela não se sente valorizada de forma nenhuma, né? Eu achei bem curioso, mas depois do documentário que eu tinha visto ontem fez mais sentido. Pro Nilson não nos matar, ô Doug, qual é a estatística mais bizarra que tu achou ali? Em relação ao Brasil, e eu travei, que droga, bem na hora. Timing. A estatística estarrecedora, qual que é? Vamos lá, só deixa eu ativar a cam aqui rapidinho. Ele ficou chocado que travou, gente. Aí, agora Foi. sim. Ó, vocês sabem qual é o termo mais buscado nos sites pornográficos no Brasil? O Homem-Formiga entrando no Thanos. Não é? É hentai, Isso é muito surpreendente. seguido por Isso é muito Brazilian e Lesbian. O maior cara que bota- fetiche dos homens. O brasileiro É. que bota Brasília é muito burro, né? Porque o Google hoje é inteligente. Qualquer bobagem que tu escrever em português, ele vai buscar. Na verdade, isso é burrice. Mas eu Tu tem acho ponto aí. Não, mas é que eu acho que botam Brasília pra ser brasileiras. Mas é só escrever mulher pelada. Não vai aparecer uma americana. Vai. Dependendo do site, parece. Não, Ele vai parece. traduzir. Ele vai traduzir. É, verdade. E outra curiosidade aqui. Ah, mas que saco! Caraca, cara, me assustei, velho. Outra curiosidade aqui. Os termos de maior crescimento foram coreano em primeiro lugar, com mais de 134%. Naruto. Meu Deus. Mas Faz sentido com a questão do hentai ali. É o hentai mais específico. Um forte abraço aí pro @vinsemcafé, que deve gostar. Mas Pra concluir, tá, rapidinho. No ano novo é o dia que tem um maior decréscimo de acessos, que chega a cair 51% O pessoal tá dos estourando champanhe. acessos nos sites. E também, na proporção entre homens e mulheres, 63% é homens e 37% mulheres. O único país no mundo que mais mulheres assistem pornô é nas Filipinas. Inclusive, as isso é mulheres estão surpreendente. se igualando aos homens, né? Porque até um tempo atrás era, tipo, muita diferença. Hoje em dia, as mulheres estão pesquisando bem mais. Pra eu concluir, E nas Filipinas é o maior lugar que homens fazem conta de mulheres para logar em coisa na internet. Pra eu concluir, eu perguntei pra algumas amigas o que elas gostariam de perguntar se elas estivessem cara a cara com uma sexóloga. Olha. Aí eu vou pegar só 2 perguntas, que são as que eu achei mais interessantes, assim, porque algumas eu já diluí ao longo do episódio. Isso aí, Melo. Top 2 eu acho que é o ideal pra tu começar a falar de top e coisas. Beleza. Uma delas me perguntou o seguinte: quais dicas ela poderia nos dar em função da baixa libido por causa de medicamentos antidepressivos e anticoncepcional? Caraca, que específico. Antidepressivo, não tem o que fazer. Ele realmente baixa muito a libido. O jeito mais certo seria ela parar de tomar antidepressivo, mas... A frase dela, quando eu sugeri isso de brincadeira, foi: eu tenho que escolher entre gozar ou matar alguém. No caso, continua com antidepressivo, né? Mas dá pra pedir pra
psiquiatra, neuro, não sei quem trata ela, um antidepressivo que não mexa tanto na libido. Porque antidepressivo não tem o que fazer, gente. Ele mexe muito na libido, ele interfere a libido, porque ele mexe muito com hormônio. Então, serotonina, ocitocina, que são hormônios importantes, ele altera. Sobre o anticoncepcional. Tem anticoncepcionais que baixam, mas também não tem nenhum estudo que comprove. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês, um relato pessoal, tá? Confissões. A minha baixa libido tinha nome e sobrenome. Sobrenome, não era anticoncepcional. Então, Quer citar o arroba? não, porque eu bloqueei, não pode. O jurídico não autorizaria. E a outra pergunta que eu tenho, que ela é mais polêmica, eu até já tinha mandado pra ela antes pra saber se dava pra perguntar. O Nilson vai querer me matar. Mas ela perguntou jeitos de apaziguar o incômodo na hora de utilizar o porão, digamos assim. Que isso? Na hora de dar a porta dos fundos. Enfim. Então, a gente tem que lembrar que o buraco de trás, né? Ele tá sempre em tensão. Por quê? Achei que tu ia meter o Levi Fidelix aqui. Porque ou ele tá em tensão ou a gente faz o que não deveria fazer o tempo todo, né? Então, pensando nisso, a gente tem que achar uma forma de relaxar. Qual é a melhor forma de relaxar? Usando o plug anal. Pra quem não sabe, plug anal é aquele negocinho, uma bolinha de metal e tem a travinha. Isso aí. Tu bota com um dessensibilizante e espera um pouquinho, depois só partir pro braço que vai ficar dilatadinho, vai diminuir o desconforto. Outro ponto importante que as pessoas às vezes me vêm falar isso, eu tenho vontade de matar, aí eu tenho vontade de parar com antidepressivo igual do amigo e matar alguém, é o fato de usar anestésico no ânus. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam. Não, é a pior coisa que Eu já ouvi essa história aí. não pode, faz mal pra saúde. Pega aquela de dentista, dá Idocaína. bem ali, né? Pé! Com a agulha. Não, as pessoas são fora da casa. Não façam. Tem coisa no sex shop, tem dessensibilizante que ele ajuda a tirar o desconforto e dá mais prazer. Porque sim, é possível sentir prazer dando o buraco de trás. Já dizia a Sandy. E a a Sandy E o vai Júnior? agora. E o Júnior. Se eu não me engano, isso que a Sandy falou foi na Playboy, não foi? Isso, Sim. isso. Colunista Sandy. Tá, pessoal, minha conclusão é: eu estou satisfeito. That's what he said. Minha conclusão é: cheguei lá. Eu vou concluir que foi um papo satisfatório, divertido e eu tô curioso pra saber o quanto vão nos xingar depois. Não, vamos. Não, você é escorraçado, né, galera? Por ter falado que o OnlyFans priva ser prostituição. É verdade. Cancelado na internet. Alguém tem uma perguntinha? A preferência da convidada. Tem uma perguntinha pra Quer deixar deixar uma pra perguntinha pra audiência? audiência? Vocês transam ou vocês fazem sexo? Tem diferença.